Olá, eu sou Wagner Luiz Ferreira, doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da Universidade Federal Fluminense. É um prazer participar de mais essa edição do Workshop Engenharia de Biosistemas Web 11.0. Deixo aqui meus cumprimentos aos organizadores do evento e a todos os demais participantes. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor doutor Roberto Guimarães Pereira. O tema do nosso estudo é a redução na emissão de gases de efeito estufa através do uso de ônibus elétrico no lugar de ônibus a diesel no sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte. Há décadas, o aquecimento global tem sido pauta em discussões em ambientes acadêmicos, corporativos e governamentais. É notório que a emissão de poluentes pelas mais variadas atividades econômicas tem impactado drasticamente a natureza. No caso dos transportes, que utilizam predominantemente combustíveis fósseis, os motores liberam diversas substâncias nocivas tanto ao meio ambiente como diretamente à saúde das pessoas. Iniciativas urgentes para conter esse cenário negativo devem ser incentivadas e colocadas em prática. Nesse sentido, os ônibus elétricos vêm como uma alternativa sustentável, sobretudo no transporte das grandes metrópoles. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é calcular o potencial de redução de gases de efeito estufa, tendo como case a capital mineira. Para tanto, foram adotadas as premissas regulamentadas pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, em sua versão 2025, que é uma compilação de indicadores e cálculos para mensurar registros formais de pegada de carbono. Então, aqui a gente começa com o fator de emissão para veículos móveis, que no caso dos ônibus, o combustível é composto por no mínimo 14% de biodiesel, na mistura com diesel, mix esse vigente desde março de 2024. Além deste fator, foi considerado o fator de consumo, que é voltado especificamente para o transporte público urbano, onde o último valor definido é o de 0,0347 litro por passageiro quilômetro. Interessante notar que quando multiplicamos esse fator de consumo pelo fator de emissão anteriormente apresentado, encontramos o fator de emissão de transporte de passageiros. Daí temos um indicador correspondente tanto ao diesel quanto ao biodiesel. Uma coisa interessante do estudo é que, de forma a evitar distorções quanto às sazonalidades na demanda de passageiros, foi realizado um recorte considerando um ano cheio, ou seja, contemplando um comportamento no uso do transporte coletivo ao longo de um ano inteiro. Um exemplo a se destacar é o período de férias escolares, uma vez que o estudante é um grande usuário desse sistema de transporte, reduzindo significativamente a demanda quando não há aula. Então, como se pode ver nessa tabela, foi pesquisado junto à BH Trans, órgão gestor da Prefeitura de Belo Horizonte, o volume de passageiros e quilômetros rodados de maio de 2024 a abril de 2025. Por fim, chegamos a uma equação que calcula o potencial de gases de efeito estufa que pode ser evitado com o emprego de ônibus elétricos, no lugar de ônibus a combustão, considerando, portanto, a distância total percorrida em quilômetros, o consumo médio do combustível em litros por quilômetro, os fatores de consumo que falamos e o percentual de diesel e biodiesel regulamentado, no caso, 14% de biodiesel e os outros 86% de diesel. Essa tabela resume o potencial de redução de gases de efeito estufa ao longo de um ano,
resultando em mais de 136 milhões de quilos de dióxido de carbono, 7.825 quilos de gás metano e 7.397 quilos de óxido nitroso, o que podemos concluir se tratar de números bem relevantes em prol de um transporte mais sustentável. Naturalmente, a implementação de uma nova tecnologia não se faz de um dia para o outro. São necessários elevados investimentos não só nos ônibus, como também em infraestrutura para a recarga de baterias, em treinamento de pessoal, enfim, é necessária também uma regulamentação específica. Esses gráficos ilustram uma projeção do potencial calculado até 100% de substituição dos ônibus a combustão por elétricos. Na figura à esquerda, em toneladas por CO2, e à direita, em quilos de CH4 e N2O. Vocês devem ter observado que o número utilizado nos cálculos foi o total de quilômetros rodados, e não necessariamente a quantidade de ônibus. O ônibus urbano é um ativo que foi feito para rodar, ou seja, levar pessoas de um lugar para outro. E a otimização do seu emprego, como o nível de ocupação e o tempo em trânsito, é fundamental para o melhor retorno do seu investimento. Por fim, a gente pode perceber então que, considerando o sistema de transporte coletivo de apenas um grande centro urbano como o de Belo Horizonte, sua eletrificação pode reduzir significativamente a emissão de poluentes. Poluentes estes que não somente agridem o meio ambiente, como afetam diretamente a saúde das pessoas, que consequentemente compromete o sistema de saúde, com o aumento do número de atendimento e respectivos custos. E isso prejudica o bem-estar e a produtividade da população como um todo, pois um trabalhador, um estudante, o cidadão em geral, com problemas respiratórios, tem menos condições de cumprir com a sua jornada diária. Aqui terminamos a apresentação. Muito obrigado por sua atenção e ótimo evento a todos.